Alô, alô, boa noite. Tudo bem? Vamos aguardar a chegada de todos. Olá. Olá, boa noite. Tudo bem, Lelê? Tudo jóia? Vamos aguardar uns minutinhos que a galera tá entrando aqui no nossa super aula de hoje. Como estão as coisas por aí? Se o vídeo travar alguma coisa, você me avisa, por favor. Que a gente reinicia, encerra, começa de novo, né? Que não dá pra gente deixar a live cair, né? A peteca não pode cair. Só aguardar mais uns minutinhos até o pessoal ir chegando. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Tá todo mundo por aí. Pessoal de Chapecó, de Foz, pessoal, tá todo mundo por aí. Pessoal de Passo Fundo tá entrando também. Cadê o povo de Natal, de João Pessoa? Tem um monte de gente que falou que ia seguir hoje, que iam assistir. Então a gente vai estar dividindo um espaço bem bacana. Tá todo mundo aparecendo aos poucos, mas às vezes a questão do horário, né? Tem todo mundo com tanta tarefa, terceiro turno, a mulherada. Fica desse jeito, não é mesmo? Olá, Cláudia, tudo bem? Pessoal chegando, tá todo mundo me ouvindo bem? Se tiver alguma interferência, me avisem que a gente reinicia a live. Como é que tá a situação aí no sul? Pessoal muito preocupado, né? A gente está vivendo um momento bem delicado em função, né, de todo esse coronavírus e essa reclusão do pessoal. A gente está vivendo um pouquinho o que a gente viveu em 2009 com H1N1, né? Todo mundo se cuidando, e, enfim, isso é muito bom. Então, vou reforçar o que tá aí, né? Tá todo mundo recomendando que é lavar muito as mãos, enfim, todos aqueles parâmetros que a gente já está acostumado com o profissional da saúde. Mas eu acho que é interessante nesse momento a gente parar, aproveitar esse tempo para estudar, para ler mais alguma coisa, interagir, né? Conhecer, ou de repente é um momento que a gente vai ter um pit stop aí para dar uma revisada e tudo que a gente sabe, aproveitando ver alguns vídeos, não só do nosso canal, mas de uma série de outras pesquisas que a gente pode estar fazendo e se aprimorando, para que quando a gente voltar, a gente volte melhor, mais preparado, né? Então esse momento ele é bacana para a gente estar trocando mesmo e difundindo conhecimento. Então aí a gente aproveita aqui o nosso canal para estar fazendo, continuando as nossas considerações e enviando mais e mais mensagens aí para todo mundo, de apoio, de força, né? Permitindo que a gente dê, né, esse apoio formal de informações a quem necessitar, mas também que nos apoiamos nesse resguardo, né? Que a gente, como profissional de saúde, também tem que estar bem, se cuidando para que a gente fique bem para cuidar dos outros, né? Esse é o grande objetivo, né? Bom, pessoal, vamos começar. A gente estava já aguardando alguns minutinhos, né? Então, como eu sempre costumo esperar uns 3 minutos, a gente já inicia com o tema, porque a gente tem um prazo aqui no Instagram para estar gravando e é interessante que a gente aproveite ao máximo. Quem vem acompanhando as minhas lives está percebendo o quanto eu estou interagindo e focando nesse pessoal que está acabando a faculdade, está terminando o último ano e está iniciando no mercado de trabalho. Então, durante esse período, é um período de muita incerteza, onde a gente tem muita insegurança, dúvidas, enfim. Eu quero que nesse canal, vocês que estejam nessa fase, enfim, sintam uma segurança, enfim, um apoio para estar iniciando a vida profissional de vocês. Então, na medida que tudo que eu puder estar falando, reforçando insights que eu tenha e durante as nossas trocas, durante as nossas conversas, eu vou estar trazendo para o pessoal aqui, para que a gente possa estar
né, forçando, dando não é uma ajuda, mas assim, que a gente possa estar colaborando para aquele fisioterapeuta que está iniciando no mercado de trabalho hoje. Então, tudo que a gente já aprendeu, já viveu, que possa estar contribuindo para que ajude a quem está iniciando agora no mercado de trabalho, a gente realmente vai abrindo mão e está usando nesse momento. E essa semana, um insight que eu tive, e hoje eu já tive mais algumas confirmações, conversando com algumas colegas, e eu já trago assim, no momento que a gente discute, verifica alguma situação, eu já trago para vocês, para a gente estar continuando o debate. Se alguém concorda ou discorda, enfim, o canal está bem aberto para a gente estar discutindo mesmo. A ideia aqui é a gente disseminar informação e criar debate também. E como eu me preocupo muito com esse pessoal que está saindo para o mercado de trabalho agora, essa semana eu me dei conta que a gente tem aí dentro da neuro mesmo nichos e subnichos de trabalho. Porque o que acontece hoje? A gente tem muito marcado a neuropediatria e a neuroadulto, não é? E quem está acompanhando as lives já percebeu o quanto eu falo que a neuroplasticidade é contínua, que toda a vida a gente está em processo de neuroplasticidade. É óbvio, né, que nós temos as janelas lá até os 2 anos de vida e depois a idade de ouro, né, que ela tende a ser mais próspera, que a gente tem maior capacidade, né, de maiores ganhos, enfim. Mas não vamos nos esquecer que existem aí uma diversidade, que eu falei na última live, na quarta-feira passada, que os cérebros estão vindo com muita estimulação, né? Os ambientes hoje, eles estão vindo com muito recurso, então são cérebros diferenciados, com a estimulação muito diferenciada do que acontecia há 20 anos atrás. Um segundo item é a questão das assistências no pós-parto, né? Logo no nascimento, que está cada vez melhor. Então, a gente está vendo aí casos e mais casos de crianças que teoricamente não sobreviveriam, mas que agora estão sobrevivendo. Então, a gente tem muita tecnologia desenvolvida na neonato, né, na neonatologia, que está levando a sobrevida desses pacientes, que em geral se tornam pacientes neurológicos, né, quando há uma lesão. Então, apesar de a crescente tecnologia da UTI, da UTI-RN está se desenvolvendo, ela faz com que aumente, né, um número crescente de crianças com lesões neurológicas estão muito presentes em função dessa alta tecnologia na neonato. Então, a gente tem um público crescente, esse público está vindo com uma assistência cada vez melhor, e aí que eu quero chegar no meu raciocínio dessa semana. A gente está levando esses pacientes cada vez mais por uma qualidade de vida bacana, que levam não só a sobrevida, como uma sobrevida funcional. E aí a gente chega num momento em que a gente não sabe mais quem que cuida dessa criança e ainda não chega no ponto dos adultos, ou seja, a ponte entre a neuropediatria e a neuroadulto, ela está com uma certa lacuna. Então, hoje, se a gente for pensar, os fisioterapeutas que são bastante especializados em neuropediatria, eles têm há um super desenvolvimento nessa área, assim como na neuroadulto. Só que as duas têm uma certa dificuldade em conversar. Então, a gente precisa que a neuropediatria se incline mais para neuroadulto e a neuroadulto se incline mais para neuropediatria para que elas possam se encontrar. E essa ponte hoje existe uma lacuna com profissionais que ainda não têm, porque realmente assim, até um tempo atrás não existia tanta necessidade no sentido assim de grande porte, né? Porque as crianças que cresciam, as que sobreviviam em geral, né? Nem todas sobreviviam, então era muito complicado. Hoje já não é essa a realidade, a gente tem sim cada vez maior sobrevida e há esse processo de amadurecimento, essas crianças elas se tornam assim adolescentes e depois adultos jovens e adultos e adultos velhos. Lembrando, né, que a paralisia cerebral, por exemplo, é uma doença não progressiva. Então, teve a injúria lá no nascimento e só. Ele vai continuar o resto da vida num processo de maturação natural. Então, o que acontece?
para quem está começando hoje no mercado de trabalho, seria interessante pensar em como eu posso, de repente, estar fazendo um diferencial. E olha só, gente, a primeira coisa para você ter sucesso numa empresa é você ter cliente. E cliente que queira comprar o seu produto, né? E que você, não é assim, eu quero vender o que eu quero vender. Não, a gente tem que vender o que alguém quer comprar, né? Então é um processo meio básico, assim, mas que às vezes a gente, como profissional da saúde, não raciocina, não tem esse preparo, né, administrativo para pensar nesse marketing, nessa questão toda de relação mesmo, né, de troca, da venda de um serviço, etc. Mas se a gente pensar mais friamente, a gente pode pensar que tem um público aí presente, onde quem é super especialista em neuropediatria, em geral, quer ficar com os pequenos, né? Eu gosto de trabalhar com neuropediatria, mas eu gosto de criança pequena. Se é possível, só bebês. Eu trabalho bem com menos de 7 anos. Começou a chegar a 8, 9, quando eles começam a ficar na pré-adolescência, quando eles começam a ficar com a personalidade mais definida, começam a contestar, começam a ter mudanças de personalidade. A gente já não gosta mais. Ou não é que não gosta, mas tem já mais dificuldade em trabalhar. E ao mesmo tempo, o cara que se especializou em neuroadulto, ele estuda Alzheimer, ele estuda Parkinson, ele estuda o AVE, ele está preparado para um TRM, para um TCE, ele já pensa no cara lá de no mínimo 18 para cima, que o cara já dirigia, ele já fazia rapel, ele já pulava da cachoeira. E o adulto que chega lá na neuroadulto, ele não tem tanta alteração intelectual. Então ele é um paciente mais focado no distúrbio físico mesmo, e não tanto na questão emocional e intelectual. E aí esse cara lá da neuroadulto, ele não está preparado para receber, ou muitas vezes não que não esteja, mas não está tão disponível a receber um PC que cresceu e se tornou adulto e passou dos 18 anos. E essa lacuna, gente, ela não está presente só na fisioterapia, hein? A parte médica também tem essa dificuldade. Então, dentro da medicina, que hora que você deixa de levar no pediatra e começa a levar para um clínico, as meninas é mais tranquilo, vai no gineco, o ginecologista faz a transição e tal, de repente um endócrino, né? Mas existe uma lacuna na questão do adolescente e o adulto jovem. Então, é interessante que nós comecemos a pensar que esse ponto é uma lacuna legal para a gente começar a se especializar, porque vai ter cada vez mais mercado no sentido de ter pacientes que vão estar atravessando essa ponte. Então, a gente está aí com criança que está recebendo estimulação precoce desde o canguru lá do neonato. Então, já está na UTI neonato, recebendo toda uma assistência muito mais preparada de quando eu fiz estágio lá na UTI. Então, hoje a gente já tem recursos bem mais preparados que estão levando a um cérebro cada vez melhor estimulado a ter melhores resultados na vida adulta e em toda a infância e depois na vida do adolescente e do adulto. Então, nessa sequência, é interessante que a gente comece a pensar, poxa, será que essas crianças que estão recebendo ortostatismo desde cedo, estão recebendo a melhor assistência, eles passam a chegar na adolescência muito mais preparados, com menos dor crônica, com menos alterações posturais, com uma coluna melhor preparada. Então, esse adolescente, ele vai chegar lá nos seus 15, 16 anos, com todas as alterações emocionais da idade, as alterações típicas, os conflitos, a sexualidade. Então, todo esse conjunto de fatores vai estar presente no adolescente como qualquer outro. E nesse momento, aquele físio que foca muito no bebê, que está super na primeira infância, segunda infância, ele muitas vezes começa a ter dificuldade em trabalhar com esse adolescente. E eu vejo nesse ponto um nicho de mercado para um terceiro profissional, que ele não é o neuropediatra e também não é o neuroadulto, então ele seria um
sei lá, adolescente, não tem nome para isso, né? Aquelas... Tá aí a Cláudia que não me deixa mentir, né, Cláudia? Eu vivo criando coisas que não têm nome porque elas não existem, né? Então a gente não tem ainda esse nome para esse profissional que fica no meio do caminho, ele é o profissional ponte. Então, nesse sentido, se eu conseguir pensar hoje, poxa, acabei de me formar, não fiz uma pós-graduação ainda, como que eu poderia estar identificando um nicho de mercado para trabalhar? Comece a estudar a adolescência, comece a estudar aquele paciente que precisa ser tratado como adulto, com suas alterações mais crônicas, né, suas doenças reumatológicas, o seu osso, que não é o mesmo osso de um adolescente normal, sem atípico, né? Então, esse conjunto é muito bacana que eu consiga me adaptar e entrar nesse terceiro elemento. A partir disso, a gente se coloca à disposição desde a clínica da neuropediatria até a clínica do neuroadulto. Então, você pode fazer... Lembra que eu falava na última quarta? Não espere a indicação, porque ninguém me manda um paciente. Começa a fazer as pontes com o vai lá no neuropediatra, vai no neuroadulto, mas também vai no psicopedagogo, vai nas colegas, nas fonos, nas TOs, né? E se coloca à disposição. Gente, eu estou estudando, eu estou me preparando para absorver um público que está saindo da neuropediatria, mas que ainda não entrou na neuroadulto. Vai chover paciente, vai ter muita gente nessa situação e vai ter muito colega que vai dizer, bah, beleza, vem para minha clínica, você vai só atender o fulano. Por quê? Porque o Joãozinho lá é um adolescente que eu tô com muita dificuldade, porque ele já não é mais uma criança e eu preciso de ajuda com ele. Se você vai chegar num físio que trabalha com neuroadulto, ele também vai ter algum paciente para te indicar. Ou pelo menos, vem aqui só quarta de tarde atender um paciente para mim, você pode? E aí você começa. Lembram que eu falava montinho, montão. Então eu começo com o pequenininho, e o segundo e o terceiro, e eu vou agrupando, eu junto grana, junto dinheirinho, faço um primeiro curso. Com esse curso eu consigo estar mais preparado e os meus resultados vão aparecendo. Quanto mais resultados, mais nome eu faço, os pais ficam gratos, a gente vê que a criança desenvolve, que o adulto consegue ter uma funcionalidade melhor, e aí eu consigo ter mais casos, e aí eu vou crescendo. Então, aquela dúvida que muitos fisioterapeutas me mandaram, dizendo, como que eu faço para abrir caminho, por onde que eu vou? Gente, a neuro é aquela coisa, né? Nunca falta paciente. Essa semana que passou, eu fiz um post sobre, eu até coloquei no status, se eu não me engano, de uma clínica de Curitiba que está contratando neuro, né? Está contratando psicólogo, está contratando TO, que trabalhe com neuropediatria, que trabalhe dentro da reabilitação. Então, quem sabe neuro, quem estuda neuro, quem gosta, quem se dedica, tem uma grande chance de estar ou com paciente domiciliar ou, de repente, até já entrando numa clínica. Tem clínica que paga formação, principalmente na linha do PediaSuite, né? Pagam os cursos para o fisioterapeuta se preparar e tá aí entrando no mercado de trabalho já. Imaginou, né? Você ser contratado e ser treinado pela própria clínica. Isso é maravilhoso, né? Coisa que há 20 anos atrás a gente nem sonhava, né? Então, quem está há mais tempo aí no mercado sabe o quanto a gente batalhou, enfim. E a neuro, ela está num crescente, né? Ela está despontando, assim, como uma grande área na fisioterapia. E, graças a Deus, é algo que eu sempre amei e me dediquei muito. E vejo, assim, o quanto a gente pode alcançar, né, de resultados a partir de um bom trabalho, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês, assim. Que o neuroadulto aqui, ele precisa, de repente, saber um pouco mais do lúdico e o neuroinfantil saber um pouco mais das alterações secundárias no processo de envelhecimento dessa criança. Só que também tem o caso da gente tentar, né, colocar esse pessoal no terceiro elemento. Uma coisa interessante que a gente está observando, que por que essas crianças estão chegando nessa fase tão bem? O foco que está se dando cada vez mais
ao ortostatismo e à deambulação precoce. A deambulação com sustentação, né? Todas as formas, né, de você sustentar e treinar a marcha sustentada é algo assim que está dando um resultado excelente. Eu, assim, particularmente hoje, eu não consigo imaginar um setor de neuro que não tenha uma prancha ortostática, no mínimo, né? Porque assim, o bebê, né, tá com você, tá trabalhando em pé, mas todas as crianças precisam receber essa noção do em pé correto, alinhado, retificado. Cada vez mais. Essa semana retrasada, uma colega entrou em contato comigo também. A gente vai ter uma live que eu vou só falar sobre o ficar, né, se colocar a pessoa em pé, protocolos, como que a gente trabalha isso, porque é algo assim que faz muita diferença. E quem já foi meu aluno sabe o quanto eu sonhava e às vezes, gente, eu lembro de uma que eu fazia assim, Lelê, não sei se você lembra, mas a gente tinha os 50 minutos para ficar com o paciente, né, no estágio. E eu burlava o sistema, né? Então eu não podia ficar mais, nós não podíamos ficar mais com o paciente porque era cobrado, né, lá do SUS só um horário. E a gente dava uma burlada, então a gente fazia o quê? A gente fazia lá, fiz os exercícios de tatame e aí depois colocava eles na ortostática e todo mundo ajudava a olhar o paciente que estava na ortostática, a gente fazia o circuito girar, chamava os próximos pacientes e o seu Joãozinho lá em pé. Né? Então a gente conseguia deixar ele mais uns 40 minutos. Então, em vários horários, em vez de 5 pacientes, a gente tinha 6 pacientes na sala, 7 pacientes, que a gente ficava rodando e todo mundo ajudava a cuidar quem é que estava em pé. Por quê? Porque esse paciente precisava, sim. E já naquela época, lá em 2006, né, 2007, por aí, eu já falava do treinamento de 2 horas. Né, Letícia? A gente já falava em 2 horas, em 3 horas, e hoje é uma prática convencional. Hoje a gente falar que mas aí aquele tabu, mas uma criança aguenta, né? A gente aguenta ficar com ele 3 horas em terapia. Bota uma criança para brincar, ver quanto tempo eles brincam sem nem se cansar, né? Então, se a gente consegue todos eram responsáveis pelo paciente que ficava na prancha. Então, assim, todo mundo ali com o seu paciente, com um olho no dono e outro olho no gato, né? Como é que é? No queijo e outro no gato. Todo mundo cuidava aquele paciente, prestava atenção, ficava observando as respostas, se ia ter uma hipotensão ortostática, alguma coisa, porque era necessário que ele ficasse no mínimo mais 1 hora, uns 40 minutos, para estar fortalecendo a parte óssea, né, as reações do sistema autônomo e também, né, vivenciava ali. Então, se era um paraplégico, por exemplo, ele ficava conversando com todo mundo, ele ficava interagindo, então era um momento super agradável para todos. Então, já naquela época, intuitivamente, a gente sabia da necessidade de 2 horas de terapia, né? Hoje, eu, por exemplo, na minha prática clínica, eu já exerço 2 horas por paciente, porque já é convenção do Pediasuite, mas eu faço Bombat, eu faço 2 horas, muitas vezes, de Bombat. E dá certo e a resposta é maravilhosa, né? Quem é que não sonha em ficar 2 horas atendendo o paciente? Porque quando você controlou esse tônus, quando você preparou ele todo, que ele está iniciando a atividade funcional, tá na hora de ir embora. Então, eu tenho mais 1 hora, muitas vezes, para estar tratando ele. Então, é muito legal, dá muito certo. É um trabalho, assim, que acaba sendo muito gratificante, porque os resultados aparecem muito mais rápido, né? Mas, enfim, era dessa lacuna que eu queria iniciar a nossa live, falando desse nicho de mercado. Eu acho que, assim, quem está em dúvida ainda com algum processo, enfim, gosta, né, de pensar assim, poxa, se eu iniciar com um nicho que não está muito explorado, de repente eu consiga ter um sucesso bacana, eu acho que vale a pena pensar nessa integração, tá? Nessa ponte entre a neuroadulta e a neuroinfantil. A gente também tinha, no tempo que eu trabalhei no asilo, eu também cuidava de pacientes idosos que eram PC. Só que assim, com 60, né, 50, 60 anos,
só que era um PC que, sei lá, nasceu em 1960, né? Então, em 1950. Então, é óbvio que não é uma qualidade. E hoje a gente vai ter adultos PCs, idosos PC, com uma qualidade de vida muito melhor do que eram os nossos que a gente atendeu nos asilos ou os que estão hoje em asilo. Então, a gente consegue visualizar aí um cenário de longo prazo, né? Com cada mais, assim, muito mais sobrevida, muito mais qualidade de vida daqui para frente, não é mesmo? Mas enfim, esse não era o tópico de chamada, né, da nossa live. Nossa live é para falar de eletroestimulação. Meu Deus, essa prof viaja. Nada, a gente tem que falar de várias coisas. Como entrou essa discussão, eu não queria perder, né? Já temos 20 e poucos minutos de live, a gente vai tocar aí mais uma meia hora no mínimo, né? Façam perguntas, comentem, né? Se alguém acha assim que não é bem isso, pode estar discutindo, pode estar discordando, a gente está aqui para crescer juntos, a gente precisa interagir, precisamos conversar mais sobre neuro. Quanto mais se falar, mais a área como um todo cresce. E eu acho que o meu papel nisso tudo é também provocar as discussões e quero saber mais das experiências de vocês, o que tem dado certo, o que tem dado errado e que a gente possa crescer juntos. Mas enfim, bom, o que eu tenho para falar sobre eletroestimulação? Eu vou ser bem sincera com vocês, porque assim, na época da faculdade, meu Deus, aquelas aulas de eletro para mim era o fim, né? Eu não gostava daquilo, eu achava assim um horror. A primeira prova de biofísica, que foi quando a gente descobriu que existia um eletro lá, que a gente ia ter que estudar física dentro da faculdade. Cara, eu fui muito mal, eu acho que eu peguei 200 exames naquele negócio. Eu lembro que teve um bimestre que eu tirei 3 de média, né? Não é que eu só chorava porque eu ia rodar, porque eu não ia passar, mas é porque a eletro em si, toda essa parte da física da eletroterapia é algo assim desafiador, né? Mas foi, né? A gente passou, a gente foi crescendo, a gente foi verificando que não era aquele bicho de 7 cabeças, que tudo pode ser estudado e aprendido e aplicado. E foi o que aconteceu. Mas como eu venho de uma escola pública, onde os nossos recursos de tecnologia eram sempre muito pobres, nós não tínhamos, o nosso aparelho era tudo em 1940, assim, né? A gente não conseguia aplicar propriamente dito nos pacientes. A gente trabalhava com forno de Beer, né? A nossa eletroterapia era toda, assim, super, super desatualizada. Então, eu lembro que no último ano da faculdade eu comecei a fazer alguns estágios e eu comecei a ver que existia a KLD, né? Meu Deus, que descoberta! Aqueles aparelhos da KLD eram umas naves para nós, né? E aí a gente foi aprendendo e vendo que o laser, né? Aplicar o laser na ortopedia, na desportiva, meu Deus, aquilo tudo era um sonho. E foi, assim, aquela nuvem negra foi caindo por terra e a gente foi estudando cada vez mais e aprendendo mais coisas. E como a minha teoria, enfim, todo o meu trabalho de TCC e tudo foi indo para neuro, eu acabei estudando mais o processo de eletro no momento, na minha formação e na minha aplicação prática depois da graduação. Então, aplicar mesmo eletroestimulação em paciente neurológico, eu comecei a fazer depois que eu já estava formada, porque antes disso a gente não tinha nem aparelhagem lá no hospital, lá na universidade que eu estudei. Então, tudo aos poucos a gente vai se aprofundando e usando à medida que a gente também tem mais acesso, não é mesmo? Todos a gente pensa, vou atuar em neuro, não, vou ocupar eletro da horta. Pega emprestado, né? Também pega do outro setor, vai aplicando e assim vai. Mas assim, qual que é a grande diferença na eletroestimulação que a gente tem de usar bastante na neuro? É o FES, né? A eletroestimulação funcional. Mas o que eu quero comentar bastante hoje com vocês é a forma como a gente vai estar utilizando essa eletroestimulação. Ela não é uma eletroestimulação propriamente dita para fazer uma ação direta sobre uma musculatura, mas sim a grande lógica, né, sempre baseado na neurofisiologia e na neuroanatomia.
Então, quando a gente vai aplicar qualquer eletro, a gente tem que pensar em quais são os mecanismos básicos de ação dessa corrente dentro do corpo humano. E para nós, o FES, assim, gente, ele é uma carta na manga fundamental. Eu até vamos dizer assim, uns 8 anos atrás, eu teria mais receio, foi quando eu comecei a desbravar mais a eletroestimulação no sentido de avançar também para neuropediatria, porque quando eu me formei a gente tinha muito receio de usar qualquer eletroestimulação em criança, e hoje eu já sou bem mais cética, eu consigo visualizar em que momento eu consigo estar interagindo e usando essa eletroestimulação em cada caso. Então, de novo, né, não existe regra, existe um caso e existe um fisioterapeuta inteligente na frente desse caso que vai usar a sua intuição e a sua formação para decidir montar um plano de atuação, um plano de intervenção sobre um paciente, sobre um paciente com alteração. Então, existe essa realidade que existe, não existe uma coisa fechada. E hoje, graças assim, aos N estudos, artigos e revistas científicas, a gente tem acesso sim. Então, se você tem alguma dúvida, alguma alteração, você tem como descobrir algum trabalho com a internet que está aí com tudo. Não é como na nossa época que a gente tinha que entrar lá no Medline e pagar para vir um artigo que ia chegar não sei quando. Hoje é tudo muito acessível, então é muito tranquilo. O que não muda, gente, é a tua capacidade de raciocínio frente ao paciente. E isso se exercita, isso se treina para se alcançar os melhores resultados. Então, quando eu passei a usar a eletroestimulação, a primeira coisa que eu percebi foi assim, que realmente, pessoal, aquilo que está desde os primeiros livros até hoje é a questão da neurofisiologia. Então, assim, atuar com a neurofisiologia a teu favor. Quando a gente fala de FES, a gente não pode esquecer da inervação recíproca. Então, o FES, ele é um excelente aliado quando você aborda pela inervação recíproca. E para isso, você tem que eleger pontos onde você vai realmente tirar proveito disso, né? Então, se eu tô lá com um punho, né, em padrão totalmente fechado, você pensar que a eletroestimulação ela tem que ser utilizada no músculo antagonista ao padrão, né, que a espacidade está instalada. Então, se eu conseguir estimular no contrário, a inervação recíproca por si só vai atuar e vai relaxar. Na última live, a gente comentou sobre o estiramento, né, sobre os pacientes estáveis. Como é difícil para a gente desbloquear esses pacientes, como que a gente faz? O uso da eletroestimulação é algo assim que funciona muito bem, é algo maravilhoso e que dá muito certo. Eu tô chegando assim a algumas conclusões um pouco, assim, de novo, né, gente? Eu falo em cima da minha prática clínica, em cima do que eu tô conseguindo de resultado. E hoje eu percebo que com os pacientes que eu trabalho, eu falo que a eletroestimulação ela está sendo um novo botox, assim. No sentido, em qual sentido? Hoje, os meus pacientes que eu estou utilizando eletro, cada vez menos eles estão recebendo a toxina botulínica. Então, se eu uso eletroestimulação, eu consigo monitorar essa espacidade e o paciente não está precisando receber a toxina. Porque vocês sabem que a toxina botulínica ela não é seletiva, ela não consegue pensar que ela só vai, ela vai relaxar esse músculo e no momento que eu quiser essa contração eu não vou mais ter esse músculo porque ele está relaxado completamente, assim, ou um percentual bem alto. Então eu perco também função e seletividade da fibra. Então, se eu conseguir adiar esse botox, uma criança que fazia um botox de 6 em 6 meses, daqui a pouco ela passa a fazer de 8 em 8 meses, daqui a pouco uma vez por ano. E isso para mim é um ganho incrível. Eu consigo espaçar a aplicação do Botox a partir da eletroestimulação. E é muito tranquilo, porque é uma técnica simples de fazer. Você ter aí qualquer aparelhinho desses até mais comuns, a gente não precisa ter aqueles que graduam curva, né? Que dá tempo para tudo, de repente tem algum pré-programado, você já pode começar a abrir mão disso
E se você realmente gostar da técnica e se adaptar, você pode adquirir um com maior qualidade de graduação de curva e de onda, né? Mas a gente sabe que sim, até os mais simples, a gente consegue excelentes resultados. O que está acontecendo na clínica? O que eu promovo, né? Então, assim, como que é? Eu vou falar para vocês da minha prática, como que eu atuo. Em geral, eu inicio com a eletroestimulação, tá? Eu não deixo aquela eletro para o final. Antigamente eu não fazia assim, viu? Eu deixava sempre para o final, na hora que ia treinar a mãozinha, que ia fazer os encaixes, aí agora a gente vai fazer a eletroestimulação. Não, a partir dos meus estudos, eu inverti completamente. Eu estou iniciando com a eletroestimulação, porque nessa hora eu já mando uma informação para o cérebro diferente. Ó, relaxa a hipertonia, ativa a musculatura que está mais parada, vamos desbloquear e vamos fazer a mobilização e o pitch, tentando, né, o padrão que inibe o tônus. E já vamos desbloquear essa criança, já vamos deixar ela molinha, porque a ideia é aumentar lembram da balança? Se ele é muito estável, eu tenho que promover mobilidade. E se ele é muito móvel, estabilidade. Então, a eletroestimulação, ela faz com que eu baixe o tônus desse membro que eu estou estimulando lá. Se é, por exemplo, o padrão flexor de membro superior, ele já vai relaxar. Associando a uma bola, uma cama elástica, algo que me dê um padrão de inibição geral nesse tônus. Se eu conseguir estabilizar esse tônus e trazer para uma mobilidade mais alinhado, mais equilibrado, eu já estou preparando ele para uma atividade funcional dentro daquele esquema neuro, né, facilitação, e depois a facilitação das atividades propriamente ditas. Então, eu tenho duas facilitações, né? A primeira, a neuromuscular, e depois a da função propriamente dita. Então, num atendimento, eu faço basicamente essas três partes. Eu faço uma preparação do tônus, que aí entram todas as técnicas de inibição, no caso de um paciente estável, né? E é nesse primeiro ponto que eu já entro com a eletroestimulação, que ela, na verdade, vai estar estimulando o grupo antagonista. Então, quem está ainda com alguma dúvida, é interessante voltar para a neurofisiologia e estudar o que é inervação recíproca, né? Lá, fibra 1A, no reflexo de estiramento, como a 2B, como é que entra, que vai até a medula e volta como um padrão antagonista, né? Para a gente estar, então, trabalhando a ação e a contração e relaxamento do grupo excêntrico, né? E depois do antagonista lá atrás. Então, essa relação tem que estar bem clara para quem está iniciando, né? Muitas vezes, tanta matéria, a gente vê tanta coisa na graduação, que chega uma hora que dá um tilt, né? Então, se você vai começar a aplicar eletro num paciente, é sempre importante você revisar essa parte da neurofisiologia. Lá, da fibra, do fuso, né? Do órgão tendinoso de Golgi, né? De como que tudo isso funciona, para poder, sim, no momento da terapia, então, entrar com a eletroestimulação, como eu falei. No início eu fazia no final do atendimento, hoje eu já faço mais no início do atendimento. Trabalho bem essa estabilização do tônus e já parto, então, porque outra coisa interessante, não adianta só inibir, tá, gente? Se você faz ali a inibição com a eletro, com gelo, com o que for, se você não fizer algo que dê continuidade a esse processo, isso vai se perder rapidamente. Então, na segunda parte da terapia, eu tenho que focar a transferência de peso. Então, quer ver a Ione deprimida? Eu estar lá, instalei os eletrodos, né? Levei um ano botando aquele aparelho e não consegui transferir peso para o punho do paciente. Se eu não conseguir, eu sei que o efeito vai ser basicamente, assim, ao menos que a metade, tá? Porque uma boa eletroestimulação, ela tem que ser complementada no mesmo dia, na mesma hora do atendimento ali, com a transferência de peso programada. O que é isso? É você transferir e manter o peso sobre
o membro desse paciente em determinadas posturas. Aí você vai ter que avaliar como que está o teu paciente, até onde que ele está preparado para receber. Porque aí a gente entra com a outra alteração secundária, né? Que um punho que está lá o tempo inteiro flexionado, quando ele volta e recebe carga, vai doer, né, gente? Vai ser difícil, vai ser desagradável. Então, muitas vezes a gente precisa começar devagar, mas a boa notícia é que quanto mais você praticar, cada dia vai ficar com menos dor. E ele vai estar sentindo cada vez uma sensação, enfim, não chega a ser agradável, mas com menos sofrimento, né? No primeiro dia, muitas vezes a gente mal consegue tocar a palminha da mão no chão, ou mesmo, muitas vezes eu uso, pessoal, sabe, tornozeleira, assim, naquelas mais molinhas, eu deixo a conchinha para que o punho não fique tão em plano, né? Porque, deixa eu ver se aparece aqui. Se eu fizer muito plano aqui, eu vou ter uma sobrecarga muito grande na região do punho. Então, lembrem, né, que a extensão de punho se complementa com a flexão dos dedos. A flexão do punho se complementa com a extensão dos dedos. Então, eu tenho que chegar num ponto neutro, onde eu tenho uma flexão, uma flexão parcial dos dedos e uma extensão parcial do punho. Então, no momento que eu tiver esses ângulos, por exemplo, é um momento bacana para iniciar a transferência de peso. Então, se eu quiser já direto a extensão total, de repente vai ficar muito forte para o paciente. Então, eu uso essas estratégias para iniciar. Tala extensora é uma coisa que me ajuda bastante. E só que com isso eu ganho, pessoal, a questão ortopédica. As alterações musculoesqueléticas deles dão um salto, né? Melhoram muito. Aí a gente já pode entrar em abrir mão de uma técnica da osteopatia lá, um crush, né? Você reposiciona um cotovelo, reposiciona um punho, a partir de um tônus mais baixo, você consegue colocar essa articulação certinha e na próxima aula, próximo atendimento, já vai ter outro salto e aí a coisa começa a andar, aquilo que eu falava na última live. Vamos botar essa roda para girar para frente. Cada dia você trabalha algo que o teu paciente vai um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais, e aí os resultados vão num crescente, eles dão saltos. Agora, por isso que eu brigo muito, assim, que tem que ser no dia, tem que ser o resultado naquela hora. Então, vamos focar para chegar no resultado imediato. Né? Neuro não tem aquela coisa que tem que ser no ano que vem, quando ele crescer, ele vai melhorar. Então, a gente tem que mudar um pouco esse pensamento e buscar como o meu trabalho pode vir a beneficiar naquele momento. Eu tô aqui para dividir essas práticas, tá? De repente alguém discorda, não tá concordando com isso, não tem problema nenhum. Questão assim, ó, de frequência, comprimento de onda, amplitude, isso tudo a gente pode estudar em livros de eletro, não tem problema. Eu não vou ficar aqui trabalhando, falando parâmetros de aparelho, o que eu uso. O que a gente tem que pensar é que eletroestimulação é algo que ela tem que vir a complementar o trabalho. Hoje eu não me vejo mais atendendo, né, dentro do setor de neuro sem usar eletroestimulação. É algo assim que me adianta um monte o meu trabalho. Ela consegue assim fazer com que a criança ou o adulto chegue muito mais preparado para a facilitação. Então eu preparo ele quando ele chega na bola, quando ele chega no rolo, quando ele vai no encaixe, quando ele vai brincar, quando ele vai usar o membro, eu consigo ter uma resposta muito melhor se eu fiz a estimulação antes. Então, eu modulo esse paciente para entrar nos padrões funcionais. E isso é muito bacana, né? É algo assim que tem dado muito certo. A questão assim de tolerância, né? Hoje eu estou usando, inclusive, com paciente com alteração intelectual também. Mesmo que ele não saiba, né? Muitas vezes me dizer exatamente quanto a gente usa, faz o teste na gente, usa levezinho, não precisa ser nada que apareça, né, uma contração, mas se você fizer uma eletroestimulação de base, ele já vai bloquear pela inervação recíproca, né, um padrão patológico instalado e a gente já vai conseguir os resultados. Então, eu uso sim em criança e estou tendo resultados muito bons.
maiores detalhes, enfim, dos parâmetros que eu uso, óbvio, né? Eu não uso com uma intensidade muito alta, é tudo muito delicado, mas está dando muito certo. E, inclusive, eu uso em alguns vídeos, vocês podem ver que eu uso também associando na brincadeira, né? Fazendo encaixes, fazendo lúdico, mas isso tudo já é assim no início de uma terapia. Ela não é no final. E isso não ficava claro nos vídeos do Instagram e do YouTube. Então é interessante a gente voltar e pensar nessa sequência, né? Como que é a lógica do trabalho. Assim como as posturas mais altas, do em pé, do deambular, eu uso mais no final. E como a gente falou antes, né? Se possível, deixa o paciente lá de pé um tempão e vai atender outro paciente, fica monitorando, dá os teus pulos, né? Como dizem lá no sul, dá teus pulos para conseguir adaptar e promover, né, um trabalho assim mais completo, né, para cada paciente, né? Deixa eu pensar mais aqui alguma coisa que eu não falei. Então, reforçando a questão do Botox, né, que acho que tem dado muito certo e tá, inclusive, na semana passada eu conversei com o ortopedista de uma das minhas pacientes que adiou o Botox, né? Falei, nossa, ela tá muito bem, não, a gente vai, vamos prolongar o Botox, por enquanto a gente não vai refazer, e inclusive ele comentou, não, o grupo muscular que tá mais encurtado é o outro, né? Assim, não, mais um, né? Porque assim, antes a criança toda hemiparética, né? Então é encurtamento de bíceps, é encurtamento para tudo que é lado. Aí agora ele já começou a me apontar, não, encurtamento maior tá em tal grupo muscular. Então a gente já mudou o processo, entramos com a estimulação no quadríceps agora, tentando ativar, né, toda a parte anterior da coxa para liberar a cadeia posterior, principalmente isquiotibiais, porque essa criança está com muita dificuldade na seletividade, no uso, né, da extensão, flexão e extensão do joelho durante a marcha. Então, a partir da semana passada, a gente iniciou nessa nova bateria de treinamento, agora para membro inferior, né, e sim completando sempre com 4 apoios, que é algo fundamental nos hemiparéticos. Agora, essa criança ela não basta receber peso, ela tem que ser treinada nessa seletividade para conseguir o controle desse membro nas N posturas e nas trocas e nas changes de positions, né? Para que ela consiga desenvolver o seu balance, o seu equilíbrio e poder, enfim, vencer a gravidade e viver mais solta, mais livre, viver todas as experiências, né, que o mundo oferece aí para essa criança. Então, é basicamente isso. Eu sei que é um tema amplo, né, mas ao mesmo tempo a gente simplifica, a gente fala algumas coisas da prática clínica. Vi que entraram mais algumas pessoas hoje, a Aline está conosco. Tem mais alguém da Neuroposturando? Obrigada, gente, pela presença. Aline Martinelli, tudo bem? Vamos compartilhar aí esse público lindo que entrou, que está sempre presente nas lives, que está divulgando, né? Conversando sobre a neuro, falando sobre isso, divulgando, porque, gente, assim, é uma área que só cresce e cada vez vai se desenvolver mais. É onde, assim, está muito forte, tá vindo com muita força mesmo. Eu acho que assim a gente tem muito a mostrar, muito a oferecer para os pacientes. A gente tem um público aí, como eu comentei, resumindo, né, no início da live, a gente tem um público crescente porque a neonatologia se desenvolveu muito e está salvando bebês altamente prematuros que antigamente não sobreviveriam, hoje eles sobrevivem. E eles estão chegando primeiro para neuropediatra, para fisioterapia neuropediátrica, depois para uma certa lacuna, né, dos adolescentes, adultos jovens, mas que eles vão chegar sim na neuroadulto. Então, se a neuropediatria se inclinar um pouquinho e a neuroadulto se inclinar um pouquinho, a gente se encontra numa ponte aí que são os adolescentes, que são os adultos jovens. Por quê? Porque essa população toda, do jeito que está sendo conduzido, com a alta plasticidade, os estímulos, né,
N estímulos, a geração aí que está vindo com tudo, né? Com um cérebro novo, parece que eles estão chegando com outro sistema, né? Não é mais o mesmo, né? Que a gente vivia. E isso tudo vai levar a pacientes mais, né? Adultos envelhecendo cada vez mais e que precisam ser assistidos em toda a sua vida. Mas essa lacuna, esse nicho existe. E é interessante que a gente esteja bem preparado para atuar. E a eletroestimulação é um mecanismo, é uma ferramenta que pode sim ser usada nessa larga escala, muito bem, né, estudada, enfim, preparada para ser utilizada de acordo com a necessidade de cada caso. Perguntas, gente? Algum comentário? A gente está encerrando o tempo do Instagram. Eu quero, assim, deixar, né, o canal super aberto para quem gostou, enfim, quiser saber mais. Eu estou deixando os vídeos no Neuro Revolution by Ione Bertoncello lá no YouTube. Então esses vídeos eles estão sendo trabalhados e preparados um pouquinho, né, feito alguns cortes e tal para a gente estar lançando lá no YouTube. Então quem quiser, enfim, pode pensar em seguir o canal para que mais dados cheguem a mais pessoas, compartilhem com outras pessoas, conversemos sobre isso para que a neuro inteira cresça, né? A gente consiga levar a nossa área cada vez mais adiante, que a gente consiga ser cada vez mais respeitado como profissional de uma área tão bacana, né? Tão, assim, a área, como a gente fala, né? Onde tudo começou, onde a fisioterapia se instalou e aí é onde a gente, de repente, nesse momento, está vivendo um boom da neuro, onde a gente está sendo remunerado por isso. É tão legal ver, né, métodos, técnicas, tendo seu reconhecimento, inclusive financeiro também sobre isso, né, coisa que há tempos atrás a gente realmente não tinha. E essa possibilidade de estar crescendo cada vez mais. Infelizmente, meu tempo está encerrando. Se alguém tem mais alguma pergunta, quiser deixar no direct, quiser mandar por e-mail. Temos também um material, tá? Do Método Somente 2, o e-book. Se mais alguém ainda não recebeu e gostaria de receber, é um material que eu traduzi lá do Texas, um material que eu tenho há muitos anos, mas que ele é uma base bem interessante e resumida para quem está iniciando. Quem gostaria de já sair aplicando alguma coisa, é só me mandar um e-mail que eu já vou estar encaminhando para vocês esse PDF. Algumas pessoas que já receberam, eu já recebi o feedback que foi legal, que já está aplicando com seus casos, e isso é muito bacana. Então é isso. Se quiserem perguntar mais alguma coisa, fiquem à vontade, senão a gente vai encerrando por aqui. Na próxima quarta, eu não decidi o tema ainda. Vai depender das minhas próximas divagações, né? Dos meus próximos insights, porque cada dia eu tô aqui elaborando mais coisa e a gente vai montando algo bacana. Se vocês quiserem saber de um tema específico, também podem mandar sugestões. Querem que eu fale sobre algum ponto específico, sobre algum caso, alguma teoria? Eu já tenho uma ideia do que eu vou tratar, mas em geral eu vou amarrar um pouquinho melhor o tema antes de lançar para vocês. Mas acompanhem no Instagram, então, que lá a gente vai estar jogando, enfim, anunciando, né, a próxima live da próxima quarta-feira. Cuidem-se, lavem as mãos, né, fiquem em casa, não façam, né, mais movimentos do que o necessário, porque a gente está aí num período de reclusão e aproveitem isso para estudar, para ver vídeo, divirtam-se também em casa, não fiquem só estudando, né? Vão, mexam-se, façam yoga, alonguem-se no chão, não precisa sair muito para fazer muita coisa, não, essa é a hora de descansar um pouquinho, né? E estudar e também dormir, né? Repousar, se preparar para a nova etapa. Quando tudo isso passar, a gente vai estar renovado, pronto, como se o ano estivesse começando de novo. Então, a minha mente já está lá na frente. Depois que tudo isso passar, eu tenho que estar pronta para outra, né? Então, eu estou me preparando para chegar lá com tudo. Tá bom, pessoal? Obrigada pela presença de todos. Foi muito legal estar com vocês e a gente vai se falando. Obrigada, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus, muito bem e uma boa noite.